E aí, turma, tudo bem com vocês? Tranquilos? Muito bem. Vamos dando sequência à nossa aula de África, mas infelizmente estamos finalizando esse assunto depois aí de uma viagem que tivemos no decorrer das últimas semanas sobre esse continente importante, né, pela sua cultura, pelas suas tradições, e vimos aqui algumas civilizações importantes, alguns impérios como o Império de Axum, o Império de Kush. Mas a África, ela não só vivenciou esses grandes impérios, também é importante preservarmos comunidades tradicionais que ali viveram. Segundo alguns estudos arqueológicos, achados documentais, se caracteriza, né, se traz à tona, revela-se a existência de vários povos, de pequenas expressões, mas que tiveram grande importância na formação e também na preservação da cultura africana. Comunidades formadas por clãs, tribos, né, que ao se pesquisar a história, ao se debruçar sobre esses povos, perceberam que eles possuem tanta importância quanto esses grandes impérios que nós vimos por aqui, tá? E um dado importante é que esses povos eles conheciam muito bem as condições naturais, eram povos nômades, ou seja, dependendo da situação, dos recursos que ali eles tinham acesso, no decorrer desse processo, quando esses recursos começavam a minguar, né, a ficar escassos, eles mudavam de localidade, eles começavam a viajar de um lugar para o outro, praticando o chamado nomadismo. Tá? Outro dado importante é que esses povos, em busca de terras férteis, de um local mais adequado para morarem, eles acabavam encontrando outros povos. E aí surgiu o que? Os conflitos, né? Questão de interesses de territórios, áreas mais de recursos naturais mais disponíveis, então acabavam entrando em conflitos. Tá? Um outro dado importante aqui, como um exemplo, nós temos os bantus. Quem foram os bantus? Foram grupos de línguas bantas, tá? Eles não formam uma única etnia, nem um único povo, mas compartilham uma origem em termos dos idiomas e dialetos que falam. Então os bantus, ainda até algumas gerações ali na África, são esses povos aí, né? De etnia diversa, com uma linguagem diversa, não é um único povo, há várias ramificações, né, dessa civilização, desse grupo aí, tá? E possuem aí o seu idioma, né, seus dialetos baseado na língua banta. Outro dado importante que nós podemos aqui colocar é a cultura desses povos, dessas tribos, desses clãs, né? E uma delas é a tradição oral. Numa época em que a história ainda não era documentada, o que se preservava desses povos era a tradição oral. Passava-se de pai para filho e assim sucessivamente nas gerações posteriores essas heranças, né? A preservação da cultura, das histórias desse povo através da tradição oral, que é muito importante. Assim era a história, assim a história foi contada muito antes de ter a história escrita, documentada, tá? A tradição oral é muito importante para a preservação dessas culturas. Outro dado importante, né, já entrando na cultura novamente aqui, a questão da poligamia. Eram povos que praticavam poligamia. Para quem não sabe, é o casamento, né, de uma pessoa com duas ou mais pessoas. Isso é muito comum, né, no Oriente, né? Então, o continente africano também, em algumas regiões, praticavam poligamia. O indivíduo podendo ter mais de uma mulher. Claro que o que vai definir aí é a sua possibilidade de arcar com essas despesas, né, com essas mulheres, de poder você ter recursos para ter condições de manter esses casamentos. Outro ponto importante é a religiosidade dos povos africanos, né, da sua cultura, desses grupos que nós estamos comentando aqui. A questão das cerimônias, de alguns sacrifícios, de erguer altares, né, para cultuar deuses, até mesmo agentes da natureza, como o sol, a lua, que para eles os beneficiavam com alimentos, é, dando-lhes os recursos necessários para a sua sobrevivência, tá? E a questão de preservar também os antepassados deles,
né? Com essas oferendas, enfim. A importância desses povos, né, aqui já finalizando nosso assunto, né, por fim, é importante nós colocarmos que essas sociedades antigas tiveram influência sobre os povos que vieram posteriormente para a América, né? Então, os povos ameríndios, os povos pré-colombianos, astecas, incas, maias, que são povos aqui da região americana, né? Nesse processo de conquista, esses povos sofreram muita influência dessa cultura africana, né? Nós sabemos que os povos indígenas migraram, né? Nesse processo aí em um período em que nós vivíamos a Pangeia, né? A união dos continentes, essa migração dos povos asiáticos e africanos que migraram para a América, né? Então já trazendo essa cultura, né, africana para o continente americano, tá? Então, queridos, foi bom estar com você nesse assunto, né? Se debruce, pesquise mais. Vamos preservar essa cultura, é muito importante. Nós somos aí, nós fazemos parte dessa cultura. O povo brasileiro, a formação da nossa identidade tem muita influência dos povos africanos. Vimos também aqui as suas heranças culturais, a forma de falar, a cultura, a língua, a culinária, as danças, os aspectos religiosos que hoje, né, compartilhamos aí, tem muito da cultura africana. Então preserve, valorize essas culturas, tá? E um forte abraço a todos. Por favor, dê seu like no nosso vídeo, que foi feito com carinho para você, tá? Se inscreva se você não é inscrito. Também compartilhe com seus amigos esse material, né? Ative o sininho para receber novas notificações. Toda semana tem vídeos aqui no canal, tá bom? Um forte abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima.